Agora vamos falar dos gafanhotos. Mais uma nuvem de gafanhotos continua se aproximando do Brasil. Se essa nuvem chegar, quais as consequências? Pois é, então a gente vai falar com Dori Edson Nava, ele que é entomologista de um núcleo de pesquisas da Embrapa, no polo de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Dori Edson, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança. A gente já viu alguns estragos e prejuízos que os gafanhotos deixaram por onde passaram. Por exemplo, uma lavoura de milho na Argentina. Aqui no Brasil, a gente precisa se preocupar, principalmente os estados do sul do país, com essa nuvem de gafanhotos. Boa tarde para você. Boa tarde. Então, gafanhoto é uma praga que nós temos que nos preocupar sim, porque ela é um inseto polífago. E quando a gente fala em nuvem de gafanhoto, nós falamos em milhões de adultos do gafanhoto. Essa espécie, a Schistocerca cancellata, é uma espécie que ela tem um local de origem na América do Sul e ela costuma, então, se agregar, formar essas nuvens. E quando ela pousa, principalmente durante as noites e nos dias frios, ela costuma se alimentar da vegetação que está próximo dela. Então, se essa nuvem pousar em uma área de cultivo agrícola, podendo ser algum cereal de inverno, podendo ser um pomar de frutífera, olerícola, ou mesmo pastagens, esse inseto vai se alimentar das plantas que estão próximas. Por isso, da preocupação que você tem com essas nuvens de gafanhoto em chegar no Brasil. Agora, Dori Edson, como que vocês conseguem acompanhar essa nuvem de gafanhotos? O Brasil conta hoje, na verdade, com o apoio principalmente do Senasa. O Senasa tem um programa de controle de gafanhotos há mais de 120 anos e quem está passando as informações dessas nuvens que se formam na região do Chaco e entram pelo norte da Argentina, justamente é esse programa do Senasa. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma nuvem que ela entrou pelo norte da Argentina, pelo Chaco, passou por Corrientes e hoje ela está estacionada sobre a província de Entre Rios, próxima do Uruguai, mais ou menos uns 10, 15 quilômetros. E é uma nuvem considerável, né? Eles estimam que é uma nuvem de 10 mil quilômetros quadrados e cerca de 400 milhões de insetos. Felizmente, foram realizados alguns controles e o pessoal estima uma eficiência em torno de 80% a 85% de controle. Então, todas essas informações em relação às nuvens de gafanhotos e o processo todo de manejo e controle, quem passa para o Brasil é o Senasa. Os órgãos responsáveis no Brasil por essas informações é o Ministério da Agricultura, né, o MAPA, e as Secretarias de Agricultura dos estados. No caso, nós teríamos o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que seriam os dois estados mais potencialmente afetados pela nuvem, caso ela entre no Brasil. Dori Edson, a gente está acompanhando aqui do estúdio, amigo de casa também, essas imagens que são impressionantes, milhões de gafanhotos, e a gente ouviu falar nas últimas semanas em algumas nuvens de gafanhoto que têm chegado pela Argentina, pelo Uruguai. Se chegar aqui no Brasil, isso for inevitável. Quais são as medidas que podem ser tomadas? Existe toda uma série de medidas que já foram adotadas a partir do estabelecimento da Portaria 201 do MAPA. Então, foi decretado estado de emergência fitossanitária. É um estado, vamos dizer assim, emergencial, com duração de 1 ano, e cabe às secretarias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, então, estabelecer essas medidas de controle. Quais seriam as medidas de controle? Nós temos um plano de monitoramento, esse plano ele é feito junto com o Senasa, junto com a Secretaria da Agricultura do Estado, com as Secretarias de Agricultura dos municípios e também com a Emater, né, e os sindicatos rurais, principalmente desses municípios que estão próximos da fronteira. Caso a nuvem entre no Brasil, foram decretados ou registrados alguns produtos, né, de uso emergencial. Então, nós temos alguns princípios ativos de produtos do grupo dos piretroides, dos organofosforados, e também alguns produtos biológicos que poderão ser utilizados se essa nuvem chegar até as nossas condições. É importante salientar que todas as medidas de controle, a aplicação de um produto químico, nesse caso,
ele só é autorizado a partir do comunicado, né, da entrada da nuvem para a Secretaria do Estado. Então, os produtores, eles não podem simplesmente chegar e fazer o controle no local onde a nuvem estacionou. Eles devem, primeiramente, comunicar à Secretaria da Agricultura, e a Secretaria da Agricultura vai fazer todo um estudo para verificar se nós temos as condições necessárias para fazer o controle. Teoricamente, o controle efetivo é realizado com o controle químico. Então, existe uma série de preocupações que são levadas em consideração. Então, por exemplo, as condições ambientais, locais onde essa nuvem está pousada, se ela está localizada próximo de uma cidade, você não pode fazer controle. Se está próximo de uma reserva ambiental, não pode. Se está próximo de áreas com permanência de insetos, eu digo abelhas, né, apiários, ou mesmo grandes animais. Então, não são todos os locais que é possível você fazer uma aplicação. Você tem locais em que dão uma maior chance de você fazer controle sem afetar, na verdade, quem está próximo, o meio ambiente e o homem. Doriedson, a gente quer agradecer a sua entrevista, esclarecendo para a gente entender um pouco essa questão das nuvens de gafanhotos, que, graças a Deus, ainda não chegaram aqui no Brasil, e tomara que não cheguem para não causar estragos também, porque a gente lembra, né, o Sul já sofreu aí com as chuvas, com ciclone bomba, então tomara que não chegue essa nuvem de também gafanhotos. Obrigada, uma boa tarde para você. Ok, obrigado a todos.